Eu e a Tina, como ela contou aqui, nós fomos companheiros de lide política, companheiros de Partido Comunista. Na verdade, a gente só começou a namorar no Rio de Janeiro. E aí eu me lembro de uma história que é o seguinte: uma comissão do velho partido, de notáveis, eu acho que o Marcelo estava nessa comissão. Quando eu apareci aqui no Rio, eles sabiam que eu estava namorando a Tina, aí eles me procuraram com o seguinte papo: olha, cuidado com esse namoro. O pai dela foi um grande comunista, foi um discurso. E, Marcelo, você estava nessa comissão, não? Que foi me dar uns esporros lá, dizendo: cuidado eu namorar a Janete, porque ela é filha de um grande comunista, de um grande companheiro. Enfim, eu sei que na hora a única coisa que me surgiu na cabeça, eu perguntei o seguinte: e o que é que eu vou herdar? Aí eu acho que você vai herdar uma viúva e 13 filhas, uma coisa assim. Mas, gente, falando sério agora, né? A Tina elogiou muito o trabalho da Comissão da Verdade e eu queria fazer o mesmo. Pelo seguinte, por exemplo, no século passado, na primeira metade do século passado, tinha um maluco chamado Adolf Hitler, que liderou um movimento, e o final dessa história são mais de 50 milhões de pessoas que morreram naquela coisa do nazismo, né? Se você não lembrar aquilo, se você não ficar contando aquela história de assim, outro também, lembrando as pessoas o que aconteceu, você corre um risco maior de se repetir a história. Talvez até como dizia o Marx, né? Mas o fato concreto é que a Comissão da Verdade, ela existe para lembrar, principalmente aos mais jovens, aos que estão chegando na vida agora, o que houve no passado, e é a maneira de lembrar, é a maneira de inibir a repetição dessa desgraça. Então, são absolutamente sinceras, absolutamente do fundo do meu coração, que eu parabenizo todas as comissões da verdade que existem, porque fazem um trabalho didático. Lembrar é tentar não repetir, né? Eu queria também prestar uma homenagem muito especial ao Paulo Barbosa de Araújo, né? Foi meu companheiro, meu parceiro na velha Gazeta de Sergipe. Era uma pessoa muito especial, não só no campo da inteligência, mas no campo do coração. Quando ele morreu, eu escrevi um artigo chamado Paulo do Bem, né? E a escolha do nome do Paulo para o nome da comissão me enche de uma particular alegria, né? Afinal, está lá o meu Paulo, dirigindo, não sei que carro era, mas, enfim, tem muitas histórias com ele. E, na verdade, a minha história política começa muito com o Paulo. Por quê? Eu conto isso lá no Rio e as pessoas demoram a acreditar. Acho que até algumas pessoas acham que eu estou mentindo. Mas o fato concreto é que eu, desde os 15 a 16 anos, que eu entrei numa redação, e isso tem 60 anos, cara. E todo dia eu vou numa redação, há 60 anos. As pessoas acham uma maluquice. E é maluquice, é quase que trabalho infantil. Eu, por exemplo, como repórter da Gazeta de Sergipe, eu fui fazer a reportagem da morte do pai da Tina, 65, né? Eu acompanhei
o grande e saudoso amigo José Rosa de Oliveira Neto, eu vou voltar a falar nele, em novembro de 63, na descoberta do petróleo em Carmópolis, né? Uma leviandade de um jornal entregar um menino. Em 63, eu tinha 15 anos, né? Com um menino muito pretensioso, narizinho muito empinado. E eu devo a Zé Rosa ele me devolver o chão, né? Eu queria ler Marx, Engels. Ele mandou ler Jorge Amado, Graciliano Ramos, né? Ele me devolvia sempre ao chão e mostrava que eu não era nem 10% do que eu imaginava que eu era, entendeu? Ele foi o grande professor da minha vida, foi o grande mestre, o grande guru, José Rosa de Oliveira Neto. Eu tive a sorte, como vocês estão vendo, de ter sido criado no ambiente da velha Gazeta de Sergipe. O jornal originalmente chamava-se Gazeta Socialista. Originalmente, o jornal tinha sido um jornal muito ligado ao antigo Partido Socialista Brasileiro, mas aquele velho partido nitidamente socialista, não era? Do Mangabeira, do Otávio Mangabeira, né? Então, essa Gazeta Socialista, que funcionava na Rua da Frente, como a gente chamava, ali foi uma grande escola a céu aberto da minha vida, né? Porque ali, de noite, na porta da Gazeta, era uma espécie de uma academia de letrados, de cientistas políticos, enfim, ou equivalente, né? Foi na porta da Gazeta, naquelas conversas, que eu convivi muito com Paulo Barbosa, com Zé Rosa. Então, a minha militância, não militância, mas as ideias, vamos dizer, progressistas, socialistas, começaram nesse período da Gazeta de Sergipe. E aí chega o ano de 68, né? Um ano extremamente especial na história, não do Brasil, mas na história do mundo, né? O ano das grandes revoltas do mundo estudantil, não só estudantil, é o ano das revoltas da França, né, Wellington? É o ano das grandes manifestações, eu acho, contra a guerra do Vietnã, né? As primeiras manifestações de afirmação dos negros americanos, aqueles Black Power, né? Foi um ano muito especial na história do universo. E no Brasil não foi diferente, não é isso? O ano de 68. Foi um ano que, como disse o grande amigo meu, Zueni Ventura, foi um ano que não terminou. Não terminou porque, faltando 17 dias para acabar, ocorreu o ato nacional número 5 e acabou com a festa, né? Esse ano de 68, encontra Sergipe, encontra Aracaju, uma cidade pequena, acho que tinha mais ou menos uns 100 mil habitantes, não tinha universidade, tinha faculdades isoladas, né? Direito, química, né? Tinha letras que a Tina estudava, não é isso, Varela? E tinha um centro de grande ebulição, que era o Ateneu Sergipense, né? Que era o Ateneu, o colégio do Ateneu. Na verdade, naquele tempo não tinha, como tem hoje, escolas públicas divididas em bairros, né? O ensino público em Aracaju, o ensino secundário, era muito concentrado no grande Ateneu, e aqui, que era o Ateneuzinho, não era isso? Aqui funcionava o Ateneuzinho, os mais novos, né? Então, nós, naquele ano, sob a liderança de um personagem realmente impressionante, chamado Clodoaldo. Clodoaldo, para mim, assim, ele tinha, naquele ano, a multidão mesmo, a massa estudantil era do Ateneu, os universitários não estavam com nada.
porque eram escolas, poucas escolas, que tinha gente, mas muita gente, era o Ateneu. E aí surgiu essa liderança, que é o Clodoaldo, que me lembra muito o Lula nas grandes greves do ABC. Um líder nato, uma química que ele tinha. Hein, Varela, não é isso? Né? O baixinho, né? O baixinho tinha uma química com a massa que era uma coisa impressionante, impactante. Eu me juntei a esse grupo. Na época, o nosso guru maior, o nosso Lenin, o nosso fodão, né? Era o seu Hélito Mangueira Marques. Esse era a nossa referência lá, que era quem coordenava a banda, né? E lá no Ateneu, o que é que a gente conseguiu? A gente primeiro conseguiu retornar com o Grêmio tinha sido fechado. É interessante que depois eu contei isso para um grande sergipano que morreu, chamado Joel Silveira. O Joel Silveira foi presidente do Grêmio, um dos fundadores do Grêmio e do Ateneu. Eu disse, olha, você fundou o Grêmio e eu ajudei a reabrir o Grêmio em 68. E era um momento, gente, mas de tanta beleza interior, de tanto entusiasmo, de tanta generosidade, de tanto idealismo, era uma coisa realmente cativante. Eu me lembro do Ateneu, eu me lembro, por exemplo, da Arcaida Estudantil. A Ateneu tinha uma academia de letras só dos seus alunos secundaristas, né? Eu me lembro que eu fui Arca de José Lins do Rego. Eu me lembro do clube de geologia. Era uma efervescência, uma coisa muito bonita, muito brilhante. Naquele tempo, eu estava mostrando para o Hélito ali a minha ficha, aqui, tem lá, Anselmo Góes, péssimo aluno. Era mesmo. Eu estudava o clássico. Péssimo aluno, né? Aliás, eu mostrei também para o Hélito uma outra coisa, que é o seguinte. Teve um fato aqui em Sergipe que desmoralizou Sergipe para o resto do Brasil, que está no FEBEAPA do Estanilau Ponte Preta. Em Sergipe, quem entende de teatro é a polícia, porque, na verdade, era um grupo de teatro da Arena da Ilha, que veio fazer uma peça, Joana em Flor. Basicamente, eram textos do Reinaldo Jardim, não era isso? Mas estava o Gonzaguinha, né? Eu me lembro de uma música, a Laurinha se lembra daquela música, pobreza por pobreza, sou pobre em qualquer lugar, a vida é sempre a mesma, que vive a me explorar, não é isso? Esse grupo foi preso aqui em Sergipe e o Hélito até estava contando detalhes que eu não conhecia, que o general Nascimento, é isso? Hein? Graciliano Nascimento chegou lá para eles e disse assim, olha, mas eles não são subversivos, eles são um grupo de teatro. Aí o general disse assim, em Sergipe, quem entende de teatro é a polícia. E aí virou uma grande gozação. É uma das mais belas histórias contada pelo Sérgio Porto, Estanilau Ponte Preta, em seu FEBEAPA. Eu estava contando isso porque eu era repórter da Gazeta que cobri esse evento para a Gazeta. E o Benvenido... Como é? Benvenido Siqueira, né? Siqueira, ele escreveu um negócio... ele também foi preso aqui nesse grupo, tá? Eu não tinha falado o nome dele, ele também foi preso. Ele escreveu um negócio que ele disse que, quando ele chegou aqui, encontrou um repórter, que era eu, que ele dizia o seguinte, é magro que nem a fome, é feio que nem a morte. Era eu. E aí, mas é um texto que, no fundo, ele agradece o meu trabalho na Gazeta, porque ele acha, do jeito que ele acha, de que, de alguma maneira, a divulgação dessa prisão evitou eventuais torturas e tal. Ele, muito carinhoso nesse texto, apesar desses elogios aí. Mas aí, ali em 68, gente, a gente tinha uma inspiração muito grande. Essa é a verdade, o Rio de Janeiro.
a gente tinha uma inspiração muito grande, o trabalho de líderes como o Vladimir Palmeira, né? Tanto, isso é verdade, Wellington, que a primeira grande manifestação, nós estamos falando de 68, que foram as primeiras manifestações de massa em Sergipe, desde o golpe de 64, está certo, né? Primeiras manifestações de massa. Que a nossa primeira grande manifestação foi logo depois da morte do Edson Luiz, no restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro, né? E começamos aqueles movimentos estudantis aqui, realmente paramos a cidade, sempre sob a batuta de pessoas como Hélito, Chico Varela e tantos outros, né? Laurinha, aliás, a Tina citou mais Laurinha do que a minha, fiquei com ciúme aqui. E foram grandes movimentos. Eu me lembro muito bem que estava previsto uma visita do Costa e Silva, do ditador Costa e Silva, ao Rio, né? A gente fez uma greve de ocupação no Ateneu, né? Nós ficamos uma semana dormindo dentro do Ateneu, fazendo shows, e o tempo todo ali. E eu me lembro que, em determinado momento, o governador de Sergipe, daquela época, Lorival Batista, convidou a comissão, né, de líderes daquele movimento para uma reunião. E eu fui, liderado sempre pelo grande Clodoaldo, a quem eu presto todas as minhas homenagens. Nós fomos negociar com o governador no antigo palácio que tinha residencial na Atalaia. Nós fomos negociar o fim da nossa greve, porque ele queria que a greve acabasse antes da chegada do Costa e Silva, e negociamos. Enfim, gente, eu sempre digo que foi o ano mais bonito da minha vida, o ano de 68. Né? E aí chegou lá o AI-5 no final, acabou com a festa, né? E mergulhou o país realmente, que já estava nas trevas, mergulhou o país ainda mais na escuridão, no breu total e absoluto, acabando com o que restava, inclusive com habeas corpus e tudo, coisas elementares da convivência humana. Né? Aí esse AI-5 levou, no primeiro momento, eu, Laurinha, Tina, fugimos, né? E, quando eu voltei dessa fuga, eu terminei sendo preso. Aliás, de uma maneira ridícula. Eu conto para todo mundo que talvez eu tenha sido o único preso político da história do Brasil que foi preso a pé. Ou seja, a minha importância era nenhuma, porque eu não mereci nenhum camburão. Um parente do Hélito, que era da Polícia Federal, foi na minha casa me pegar, fui caminhando, quer dizer, prestígio zero como subversivo. E fui preso, fiquei lá Eles não colocaram a gente junto aos estudantes, aos universitários. O Hélito, vocês estavam presos, né, Varela? Em outro lugar. Eu e um outro secundarista, o Tunico Mendonça, né, Antônio Mendonça, que infelizmente já morreu, ficamos presos junto a um político local chamado Duval Militão de Araújo, que na época tinha uma fama de matador, de um sujeito, sei lá, pelo menos é o que chegava ao meu ouvido. E era muito interessante, porque quando chegava na cela o comandante lá do batalhão, o Duval fazia um discurso contra mim, contra o Tonico, assim, dizendo: eu estou preso aqui por causa desses vermes. Aí olhava para mim, o verme era eu. Aí ele ficava dizendo isso, tal. Se eu sair daqui e encontrar um deles pichando, eu vou acertar, não sei o quê. Aí, quando os caras iam embora, ele era de uma doçura, rapaz, de uma... É impressionante isso, como a prisão, ela forma pessoas, termina dando uma unidade, que é um negócio impressionante. Eu me lembro, por exemplo, de que eu comecei a suar muito os meus pés, e aí suava, e o Duval gritava: quero médico, dentro do quartel. E ele gritava, aí eu começava a limpar o suor. Ele dizia: não limpa não, filha da puta, não limpa não, que é para o médico ver, cara. Quero médico, quero... Um gesto de humanidade, de solidariedade inesquecível. Foi um período muito curto de prisão. Não fui torturado, isso... Essa coisa que a Tina falou aqui 20 vezes, eu entendia: não fui torturado, não fui torturado, não fui torturado, não fui torturado. Isso é bom que se diga.
até para mostrar a diferença entre o que ocorreu comigo e com a Tina e o que ocorreu com pessoas como o Milton, como o Hélito, como a Laura. É a maneira, Chico, que eu acho que a gente tem de valorizar aqueles que foram martirizados, né? Que foram, de alguma maneira, sofreram a violência física, quando não a morte. Né? É a maneira de homenagear. Eu não fui torturado. Né? O fato concreto é que, depois que eu saí da prisão, o partido, segundo o Hélito me contou agora que, com o voto decisivo da Tina, você vê como a Tina já estava em olho de mim, viu? Porque não, porque tinha 2 candidatos aí para Moscou. Empatou e a Tina decidiu a meu favor. E não tinha nada. É que eu fui para a Rússia. Mas antes dessa história da Rússia, eu queria contar, e Ana Ruth e Irani, uma história da minha mãe, uma pessoa tão bonita que foi embora tem pouco tempo, e estivesse viva, estaria completando 100 anos. Ela morreu com 98, é isso? 98. É que, na minha casa, na rua Quitino Bocaiúva, lá na antiga Caixa d'Água, uma irmã que está aqui, a Irani, estava ouvindo música no rádio. E aí uma vizinha chegou na minha casa ouvindo a minha irmã Irani, ouvindo ela no rádio, música. A vizinha disse assim: que história é essa de você ficar ouvindo música com o seu irmão preso? A minha mãe saiu de lá do fundo e disse assim: Irani, pode ouvir a sua música, que seu irmão não matou e nem roubou. Era a minha prisão. Ato seguinte, eu estou em Moscou. O nome meu lá era Ivan Nogueira. Também era uma aventura fantástica na minha vida. Nunca tinha entrado no avião, não sabia o que era bife milanesa, não sabia nada desse mundo. De repente, eu estou naquele frio danado, eu aqui de Frei Paulo, em Moscou, onde eu fiz o curso no Komsomol soviético. Na verdade, Komsomol era, como chamava, a JC, né, Juventude Comunista. Né? E, enfim, entre os anos de 69 e 70, eu estudei lá, né, nessa escola, 5 ou 6 doutrinas, 5 ou 6 cadeiras, história do materialismo, história do movimento operário, história da filosofia, essas coisas. Né? E quando eu voltei já para o Rio, e o meu primeiro movimento no Rio foi trabalhar como profissional do Partido Comunista Brasileiro. Eu era profissional do partido, recebia lá uma remuneração e ficava lá distribuindo o jornal lá, tal. Depois teve um problema muito sério que o partido no Rio quando, Marcelo, acontece o negócio da gráfica do partido lá em Campo Grande. Não, já é mais adiante. Sei que teve um problema lá com a gráfica de Campo Grande. Aí, o fato concreto é que o partido não podia mais me sustentar, e eu me lembrei que eu tinha sido inicialmente um jornalista e comecei uma nova jornada no jornalismo. Enfim, só para terminar, foram as grandes universidades que a vida me deu. Entendeu? Eu sou uma pessoa péssimo aluno, como diz a minha ficha lá no primeiro exército, e fui 2 vezes processado, né? Tanto essa vez do movimento aqui do estudantil de 68, como mais adiante, quando, aí já no governo Geisel, o Silvio Frota liderou um movimento que levou 70 jornalistas a processar 70 jornalistas. Entre eles estava o Vladimir Herzog. Né? E eu era do Comitê de Imprensa do Rio, era, inclusive, dirigente de organização do Comitê de Imprensa, e quando o Herzog foi morto, o Herzog morava em São Paulo, eu era do Comitê de Imprensa do Rio. Quando o Herzog foi morto, no enterro do Herzog, o comandante do 2º Exército permitiu que 2
duas pessoas que estavam com ele na prisão, um deles era o Rodolfo Konder, fosse ao enterro. O outro chamava-se Luiz Weiss, fosse ao enterro. E no enterro do Herzog, esses dois que tinham saído da prisão só para o enterro, avisaram ao Juca Kfouri, esse que é jornalista, para avisar ao Maurício Azedo, que era o meu companheiro lá do Rio, que foi presidente da BI, que eles estavam perguntando muito pelos jornalistas do Rio. A gente tinha ali uma coisa. O fato concreto é que no Rio prenderam o Maurício Azedo, prenderam o Luiz Paulo, não fui preso, fiquei um tempo fugido, mas terminei sendo processado. E aí é o seguinte, a Tina, nessa época, a Tina já tinha dois processos. A Tina tinha o processo aqui do movimento estudantil de 68 e o processo de Ibiúna. E eu só tinha um, que era esse de 68. Eu pegava mal eu não ter o mesmo número de processos que a Tina teve. Aí empatei com a Tina. É isso aí, gente. Tá bom? Enquanto vocês se acomodam, podem ficar aqui à vontade. A Iris, que é a irmã do Anselmo, disse que tem um depoimento que ela gostaria de fazer para a comissão. Gente, eu sou a Iris Góes, né, de Santos, irmã do Anselmo, e ele esqueceu de contar o fato que, quando ele estava preso, eu já era funcionária do MEB, Movimento de Educação de Base, fazia um programa de rádio onde a gente discutia a luta pela justiça ali no programa. E eu fui depor no Camburão, né? Fui mais privilegiada do que ele. O Camburão teve na minha casa 2 vezes, e eu, professora Gema Galgani e outros que, na época, trabalhavam no MEB, fui depor. Ao chegar lá, tinha 5 militares, e eu, novinha, miudinha, meia tensa, e eles colocaram as fotos do Ibiúna, do Congresso de Ibiúna, que eu ia, já estava com passagem comprada, mas eu trabalhava no MEB e fui chamada para dar um treinamento no Piauí, então não fui, por isso que eu não fui presa. Mas, na hora que eu fui depor, eles disseram, seu irmão está preso. Se você não identificar aqui alguém, você também fica. Só isso, né? Não, é o seguinte, é importante também para a história que fique muito claro o papel da religião em Sergipe, não é isso? É muito importante isso. Porque quando minha irmã está falando do MEB, ela está falando do Dom José Vicente Távora, não é isso? Né? O Dom Távora era o braço direito do Dom Helder. Lá sempre foi o braço direito do Dom Helder. Inclusive, quando eu tenho um livro chamado Os Bispos e a Ditadura Militar. E é um livro muito interessante do historiador Paulo César Gomes, que ele teve acesso muito aos arquivos tal, e o fato concreto é que um dos poucos bispos que até o final apoiava a ditadura chamava-se Luciano, Dom Luciano. E um dos grandes bispos de resistência à ditadura chamava Dom Távora. Eu acho que, a bem da história, é preciso... Está lá no livro, o negócio do Luciano está lá, está um relatório que mostra que do SNI falando de Dom Luciano e elogiando Dom Luciano, e tem várias sobre o Dom Vicente Távora. Esse trabalho do Dom Vicente, aqui, esse trabalho que minha irmã participava, do MEB, é uma coisa muito interessante, tem muito a ver com as ideias de Paulo Freire, aquele pessoal. Muito interessante. Não é isso, Wellington? É isso? É isso? Isso. Não, com todo respeito, mas a verdade é a verdade, com todo respeito. Diga. Diga, Chico.
É. É. Não, mas os arquivos, esse trabalho dos... Se a Comissão da Verdade se interessar, hoje mesmo eu dei na coluna lá no Globo uma outra nota com esse historiador que virou um grande amigo meu, chama-se Paulo César Gomes, que fez esse livro, Os Bispos da Ditadura. Ele fez um trabalho de pesquisa nos arquivos da CNI completo. Eu tenho tudo isso, que mostra exatamente a luta pela resistência do Dom Tabra, braço direito do Dom Helder, tanto que, quando o Dom Tabra era bispo auxiliar do Dom Helder, quando tiraram o Dom Tabra de lá para botar em Sergipe, o Dom Helder foi reclamar, achando que era já uma retaliação política do Vaticano contra ele, porque o Dom Tabra era o braço direito e veio para aqui. Sergipe teve um grande bispo. Isso é fato. Isso é fato. Desculpe, Chico. Só para complementar, o Luciano Duarte foi um cara tão importante para a extrema-direita Brasileira, que ele era equiparado no mesmo patamar do Dom Cibor, que criou a TFP. Então, as duas referências da igreja, da direita da igreja, no Brasil, era Dom Cibor, que criou a TFP, e Luciano Duarte. Você tem uma ideia do nível. Ele não era um cara nacional. Ele era um cara nacional. inteligente, muito inteligente. Como o Dom Luciano morava na rua paralela à nossa. E nós o conhecíamos, todo mundo conhecia. E a gente conhecia mais porque ele morava muito perto. Todo dia ele passava pela nossa porta. E o meu pai já tinha o histórico do Partido Comunista. E, um belo dia, o Dom Luciano, eu, criança, brincando com o meu irmão, eu acho que o Som é o irmão que é o irmão herói, sim, porque um homem e 11 mulheres dentro de casa, porque o outro irmão casou e foi morar na Bahia. E ele ficou sozinho, adolescente, depois que meu pai morreu. E mesmo antes, era só um menino e 11 mulheres perturbando. Eu imagino como ele deve ter sofrido, coitado. Mas aí estou eu brincando, criança, com som na porta de casa, né, na calçada, e tinha uma brincadeirinha. Quando o padre passa, aí você tem uma superstição. Você faz uma brincadeira de bater 3 vezes numa madeira. Quero ver, quero ver, quero ver. E faz um pedido. Aí, Dom Luciano vai passando, eu vi primeiro, ele estava bem próximo de mim. Aí eu corri, procurei a madeira, vi uma madeira, e quero ver, quero ver, quero ver. Dom Luciano veio para cima de mim, parecendo um bicho. Quem você pensa que... Aí começou a dizer uma porção de coisas que eu não lembro mais, e entrou na minha casa. Meu pai estava lá dentro. Aí ele entrou para brigar com meu pai, para respeitar, meu pai ensinar os filhos a respeitar. Ensina seus filhos o respeito, mas entrou com uma autoridade de dono de casa. Esse era o Dom Luciano. Entrou, subiu as calças. Eu fiquei olhando, eu e meu irmão, assustadíssimos. Ele entrou com aquela batina terrível, subiu... Não, podia ter entrado na brincadeira, mas ele também tinha... Deixa eu terminar. Aí ele foi falar com meu pai. Aí, quando falou com meu pai ouviu, agora pode sair. Ele, pode sair. Ele ficou olhando, ele tinha raiva do meu pai, que já era comunista, e ele sabia. Ele tinha acompanhado as prisões do meu pai. E aí, meu pai, pode sair. Já falou, pode sair. Vai embora, sai. Sai da minha casa. Ele saiu uma fera, mas saiu muito derrotado. E, para mim, foi uma maravilha. Eu vi um pai herói e um perseguidor derrotado. Até essa altura, eu não sabia que ele era perseguidor, que ele era o que era. E ele já era, desde que eu era criança. Ele acha que ele nasceu assim, as pessoas nascem ou se formam, não sei. Enfim, eu criança e ele já fazia isso. Era muito, muito terrível, muito terrível. Quando chega na época da ditadura,
eu entro na faculdade de letras, chega a ditadura e tem uma aula que o Dom Luciano, que era o diretor da faculdade de letras, dava, que era uma aula de religião, teologia. E eu me recusei a assistir essa aula. Aí fui na secretaria e falei, quero cancelar, eu não quero assistir essa aula. Não, mas você é obrigada. Não, eu não sou obrigada. Não sei de onde eu tirei isso. Acho que intuição, não sei. Eu falei, eu não sou obrigada a assistir uma aula de teologia. Por quê? Eu falei, porque eu não quero assistir. Mas tem que assistir, todo católico. Aí eu saquei, eu falei, eu não sou católica. Mas você tem que escrever um documento dizendo que você não é católica, para entregar ao Dom Luciano para ele analisar. Eu falei, ele não vai analisar. Ele vai me liberar porque eu não sou católica, não sou obrigada. Eu já tinha assistido umas 2 aulas dele. E comecei a ter um horror do Teilhard de Chardin. Depois eu li, eu falei, poxa, o cara consegue destruir até os próprios personagens da religião, com a forma como ele ensina, do jeito que ele obriga. Então, eu escrevi uma carta e me disseram, você tem que escrever uma carta dizendo que você não é católica e que você não vai assistir às aulas de religião porque você abomina a religião católica, seja por isso. Aí escrevi uma carta, não lembro os termos, mas dizendo que eu não assistia porque eu não era católica e não era obrigada a assistir. E não assisti. Depois disso, outra colega veio. Como é que você conseguiu? Eu falei, uma carta, assim, assim, assim. Você me diz os termos? Digo. Aí depois veio outra. Como é que eu não assisto? Eu falei, assim, assim. Aí muita gente acabou não assistindo às aulas dele, que não perdeu nada. Quem não assistiu não perdeu nada. Era melhor ler Teilhard de Chardin do que assistir o Dom Luciano. Mais alguma pergunta? A Pina e Anselmo, ouvi com interesse os 2 depoimentos e tenho pequenas perguntas só para conhecer um pouco mais, coisa mais de esclarecimentos, tá certo? O seu pai era alfaiate. Exato. E depois estudou direito, depois Isso. foi promotor. Ele teve problema para entrar na promotoria? Foi no período da ditadura ainda? Foi, deixa eu ver a minha cabeça, Vitória. Ele morreu em 60, foi no período da ditadura? Não. 64 foi a ditadura, ele já estava. É de antes, então. Exato. Ele teve que se inscrever para... Tem minhas cabeças ali pensantes. Certo. O pai de Paulo Afonso também era comunista? Não, que eu saiba, não. Tudo bom. E foi o pai de Paulo Afonso agiu como pai. Certo. Proteger a cria, e nessa cria ele levou embaixo do braço o grupo todo que estava junto com Paulo Afonso. Tudo bom. A maçonaria apoia a ditadura. O caso do pai do Wellington é uma exceção? O pai do Wellington é uma exceção. O pai do Wellington é uma... A ditadura... O próprio Golbery era... Quer dizer, a maçonaria, a loja capitular conseguiu, tinha pessoas da direita, da esquerda, Como em todo lugar. em todo lugar. Eles, por ser pai, se apoiava muito em Carlos Sátara, que era potiguibense, eu fazia normalmente. Também, unindo... Mas, por essa vertente, tinha Alberto Melo Gato, Alberto Barro brasileiro, que era também de esquerda. Alberto Deixa... mais da esquerda. Eu acho que a maçonaria, não sei se ela agia como um todo. Só sei que ela constitui, eu não sou maçom, mas não sei se pelo liberdade, igualdade e fraternidade,
sei que ele conseguiu, porque aquele diretor da penitenciária Tiradentes, lá em São Paulo, coincidentemente era maçom. Ah, faz a ligação, então. Fez a ligação. Explicado. Amigo daquele, deixa eu me lembrar do nome, daquele que é tio de Didi Macedo, ou primo de Didi Macedo, Sim. que é o tio Zezinho Sobral, que é o nome dele. Que era dono de cinema, era maçom, e fez o final dele era Macedo. Há muitos amigos de João Augusto Lima da Silva, que citou o nome dele aqui, se eu não me engano. Então, esse amigo era maçom, amigo do cidadão que era maçom e era Diretor do presidente. da Tiradentes, Presidente que facilitou. da Já também, outro lado, Lorival Batista não mandou polícia, todos os estados mandaram a polícia apanhar os seus presos. E Lorival não mandou. Aham. Todo mundo estava saindo, só a gente ficando. A gente ficando. E eu lembro que quem nos abrigou na casa foi o primo de Didi. Nós ficamos na casa do primo de Didi. Facilitou, aí meu peço É. e trazemos tudo. Quando saímos da prisão, fomos para a casa do primo de Didi. Eles são, na verdade, a maçonaria, eles têm a coisa da solidariedade interna, né? Muito forte, muito forte. É da tradição deles. E nessa hora se sobrepõe a outras coisas. Exato. É uma coisa mais humana, né? A senhora militou no Centro Acadêmico de Letras? Nunca fui convidada. É uma mágoa que eu tenho. Nunca me deixaram. Não. No centro acadêmico, nunca. Tinha a irmã do Jackson, a Janete, que foi presidente do diretório da universidade. E aí, como o meu nome é Janete, me confundiram com ela. Tanto que, quando eu fui para o Exército, eles insistiram muito se eu não era diretor. Não fui. Você nunca... Não fui. Você nunca participou? Nunca participei. Mas estava o meu nome lá, Janete, que eles achavam que era eu. Eles confundiram. Tanto que pararam a Janete uma vez, a irmã do Jackson, pararam a Janete andando, que não tinha nada a ver com política, com nada. Pararam a Janete, a gente estava fugido, e pararam a Janete na saída da cidade. Ela estava de carro, aí se identificou. Ela foi do Centro Acadêmico de Messina. Mas eu nunca fui. E no Centro Acadêmico também do Ateneu também nunca me deixaram entrar. Nunca me acharam digna. Eu achava isso uma vergonha. Certo. Sempre quis Outra coisa. Na homenagem que o professor Josué, quando foi reitor da UFES, fez aos estudantes perseguidos, tal, aparece o seu nome e de Didi Macedo como estudante de letras. Certo, Josué? Fale mais sobre Didi Macedo, porque a gente sabe, por depoimentos anteriores, que ela mora em Londres. A senhora acrescentou agora que ela morou com a senhora no Rio. Sobre essa relação, e mais sobre ela um pouco também. A Didi Macedo, ela foi um apoio para a gente. Era uma pessoa vou falar da minha situação e da situação. Simpatizante, exatamente. Simpatizante. Era uma pessoa rica, uma família prestigiada de políticos, casou com uma pessoa rica, fazendeiro e advogado, e era uma pessoa elegante. Muito, mas ele reacionário, era muito elegante. E lembro da festa que nós fomos à casa dela, chegamos ao aniversário dela, uma festa maravilhosa. Falei, nossa, essa menina é rica. Foi quando eu fui apresentada a ela. Ela é rica demais. Com uma festa simpatizante. E nos ajudou muito, a despeito de tudo. Do marido, que era uma pessoa... Enfim, um casamento que não deu certo. E ela sempre esteve conosco. Nós viajamos como professoras, nós viajamos pelo Nordeste para criar, na época da ditadura, fazer uma união de professores, um centro de união de professores. E ela estava sempre, era ela que coordenava, era ela que arrumava tudo, que acertava todos os hotéis, os lugares onde a gente ia ficar, que fazia contatos em Salvador, em Recife, até o Rio Grande do Norte, onde nós fomos, para fazer uma união
de professores que estavam dispersos, e ela participou ativamente disso, que era legal. Mas nunca foi do partido, não, mas legalmente fez um trabalho muito bonito e muito próximo da gente. Fala um bocadinho mais sobre a atuação política do seu pai, por favor. A senhora falou que ele foi preso em 52, teve 3 prisões e tal. Teve várias prisões, e eu tenho fotos dele na prisão, na penitenciária, antiga penitenciária. E a gente ia visitá-lo. Tinha permissão para a família ir visitar. E eu lembro que várias vezes nós fomos visitá-los. E uma das vezes, várias vezes, ele sentava com a gente e com meus irmãos mais velhos e mandava e cobrava as lições de casa. Na penitenciária, ele cobrava as lições de casa. Como está na escola, o que fez, o que não fez. Eu era menor, fui crescendo e ainda visitei na penitenciária, tirei fotos com ele, pequenininha, tirei fotos com ele lá na penitenciária, e ele fazia parecer que era uma coisa muito suave. Fazia parecer para a gente, para a família, que era uma coisa muito suave, que era muito tranquilo. Não era. Marcelo, ele era de uma época, ele era muito ligado ali ao Aguinaldo Pacheco, estou certo? Agonaldo Pacheco. Agonaldo, que foi até trocado numa daquelas no sequestro. O pai dela era militante comunista desse grupo antigo, né? Gilberto Borghesia, né? Agonaldo Pacheco, não é isso? O pai do Milton. É das antigas mesmo. Roberto Garcia, Major Antélio, Agonaldo Pacheco, que iam muito lá em casa. O pai do Milton ia muito lá em casa. Tomava o Argonauto, seu Agonaldo, que a gente chamava. Seu Agonaldo ia lá para casa, altão, sentava e tomava café com macaxeira. Ele ficava com os braços assim, porque ele era muito grande, muito altão, né? E ele sentava e abria os braços. Isso, várias vezes ele foi à nossa casa, muitas vezes. O Borghesia vivia lá em casa. Os filhos do Borghesia são nossos irmãos. Nós acompanhamos desde o nascimento dos meninos, o último, né? E o pequeno, que era mais novo do que eu, mas vivia lá em casa, e a gente vivia na casa deles. Era um grupo, e isso fez com que eu, no final, entrasse para o Partido Comunista, por ver. Não, porque naturalmente, eu acho, naturalmente. Claro que eu tive o convite do Wellington. Toda hora eu falo Anselmo, hein? Sabe o que é? Eu sei o que é. Lembra o dia em que você se procurou um esconderijo para você, e não havia esconderijo não havia um esconderijo. Ele fugiu da repressão, e não havia um lugar que o abrigasse, porque todos os lugares eram perigosos. Aí fomos para a casa da minha tia, com o padre e com a professora de Lupe. E, na hora, no carro, no fusquinha do carro, do padre, o padre vira-se para mim, eu estava com colecionador de professora, né, de estudante, e com material de professora. Aí o padre vira-se para Anselmo agora, vira-se para o Wellington e diz assim: Wellington, deite aí no colo de Tina para ninguém lhe ver. Eu estava com a saia curta, eu falei, como que ele vai deitar nas minhas pernas? Ele é o namorado da minha amiga. Na mesma hora eu botei o classificador, quando ele baixou a cabeça no classificador, até hoje ele me cobra, doeu pra caramba, hein? Eu falei, você era o namorado da minha amiga. Você vai deitar nas minhas pernas? Mas de jeito nenhum. Mais respeito, eu tenho respeito à minha amiga e você tem respeito comigo. Aí botei o colecionador, ele deitou
E fomos para a casa da minha tia. Chegando lá, falei com minha tia, o padre entrou, e falei para minha tia, olha, é padre, já apresentei, é padre, então já tem uma entrada, né? Ela era católica, é padre. Precisamos esconder o Wellington, que está sendo perseguido. Ela ajudou muito meu pai, ela levou muito livro do meu pai escondido para a casa dela, enterrou muito livro dele no quintal dela. E eu levei muito livro do meu pai para a casa dela, para que ela escondesse. Eu falei, é o caminho. Aí falamos com ela, ela falou com o meu primo, que morava com ela, que era adolescente. Aí disse, eu não posso recebê-lo sem falar com o primo que mora aqui. Você é o primo. Ele mora aqui, ele vai ver, então está dormindo. E eu vou falar com ele. Aí foi, entrou no quarto, falou, meu primo disse, problema nenhum. E ele ficou, e quem tomava conta dele era uma cachorrinha nossa. Quando alguém chegava no portão, a cachorrinha latia. Cholinha. Posso perguntar mais alguma coisa? Pode e deve. A senhora falou sobre Dom Luciano e as pessoas atrás corroboraram como ele era conservador, tal, tal. Alguém falou dedo duro. A senhora e o senhor também, ou alguém tem alguma evidência disso assim? Todo mundo acreditava nisso, mas não se tem evidência. A evidência publicamente. Como é que é? O jornal chamado A Cruzada. A Cruzada que era da igreja. Sim. Ele perguntou, ele mesmo respondeu. E quem é esse Wellington Mangueira? O Wellington Mangueira era um ministro, que ele queria uma universidade pública, gratuita, de boa qualidade, e na forma autárquica. Ele queria que ela fosse uma fundação privada ligada à Igreja Católica. Então, nós tínhamos dois grupos grandes contra isso. Tinha um terceiro, que era Antônio Garcia, que se uniu conosco. Então, quando chegou aqui aquele representante do MEC, Sucupira. Nilton Sucupira. Aí me deram um manifesto, não escrevi, mas assumi, lá na Faculdade de Direito, eu li o manifesto, que Laerte se lembra bem, porque foi uma pessoa que nunca foi preso nem procurado, Alencar, o Negão Alencar, o primeiro negro que entrou na Faculdade de Direito, que era até, que a gente destacou, né? Nós somos negros, mas não somos negros pretos, somos negros... Negro preto, porém os artistas. Que é um cara altamente humano, e foi ele que ajudou a redigir esse manifesto. Doutor Gonçalo deu um certo apoio, doutor Gonçalo não concordava com o Luciano, que era anti-clerical, e eu li diante de Nilton Sucupira. Aquele manifesto foi motivo de muita movimentação, a Gazeta noticiou. Aí, na semana seguinte, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Por que eu sei que foi ele que fez a pergunta? A resposta é dele, está lá, Dom Luciano. Mas Porque era ele. que nosso compadre Barros, como é o nome dele? Ivo Marques de Barros, trabalhava lá como tipógrafo, e aí, tipógrafo e corretor, como é que diz? Revisor. E aí, viu quando o Luciano fazia a pergunta, ele passava e via. E quem é esse Wellington Mangueira? Aí tá lá, é só pesquisar, tem uma moça que adora ele. Quando eu disse isso, que ela pesquisou, viu lá na Cruzada, é só ver. Isso foi entre 68, 67, 68. Isso. 67, já em 67. A Cruzada, e quem é o Wellington Mangueira? O Wellington Mangueira é uma pessoa, um subversivo, comunista, que já responde processo de 28 PC, não é dedurar disso, não. Complementando, todas as vezes que o jornal A Cruzada se referia a mim, era assim, o estudante comunista Chico Varela, isso não é ser dedo duro? Porra, todas as vezes. Você não era dizia, uma vez, não. naquele tempo, você botasse o estudante Chico Varela. Naquele tempo, né? Nós estamos falando o estudante comunista Chico Varela. Agora, é interessante falar uma coisa assim. Nós vivemos numa sociedade diferente, democrática, e, em nome da verdade, e não pertence ao lado, fazer justiça em caso específico para Dom Luciano. Ele nos fez para resgatar erros cometidos. Ele promoveu a primeira reforma agrária de Sergipe através de aquisição com doações de entidades europeias que só acompanhei através da agricultura e do movimento, e comprou essas fazendas que fez distribuição.
santo. Né? Mas ele veio para se contrapor. Não, veja bem, eu acho o seguinte, o grande erro, eu acho, da esquerda é se achar dona da verdade. Exato. A verdade não pertence a ninguém. A verdade tem várias São faces. fatos reais. Então, houve esse fato. E não vi questão de justiça, nós temos que reconhecer. Enquanto a esquerda brasileira não reconhecesse os próprios erros e fizesse autocrítica, É. tem desde Khrushchev na Rússia, Perfeito. revisionismo de Berlim na Pe- Itália e lá na França, Perfeito. Mas eu acho que... Olha, mas... Olha, você me permite? Você me permite o seguinte? Se me permite também. Desculpe. Nós não estamos discutindo... Nós não Por favor, o senhor aí atrás, talvez Josué queira explicar a ordem dos trabalhos. Bom, se tivesse ordem, na realidade, veja só, mas teve tantos precedentes, na realidade, nós só podemos ouvir os depoimentos dos convidados que aceitaram o convite e as perguntas eventuais da plateia devem ser encaminhadas através da comissão. O que tem acontecido é que vários fazem interferência para refrescar, reforçar a memória dos depoentes e aberto o precedente, outros acham que não é um debate, certo? Não é debate político, etc., etc. É apenas depoimento de pessoas que viveram o momento e diga-se passagem, também a Comissão da Verdade está aberta e ouvirá, certo? Se convidará, certo? Agentes da repressão, alguns foram mencionados, ou apoiadores, etc., etc. Outros já foram convidados, e ouvirá na forma que eles acharem mais conveniente. Certo? Se eles quiserem depoimentos públicos, como vocês estão fazendo, será feito. Se eles preferirem depoimentos reservados para os membros da comissão, também será feito. Poderá ser feito também. Certo? Mas o nosso intuito não é de promover... Claro. Controvérsias, claro que certo? E outro aspecto importantíssimo, que essa é a face pública dos depoimentos, que serve para colher informações, mas nós estamos confiando muito na parte documental. Lógico. Certo? O resgate de documentos, principalmente a parte do encaminhamento, exatamente do aparelho do Estado, é muito rico. Nós estamos... Tem vários colegas que estão trabalhando nisso e nós esperamos ter tempo e condições de trabalhar nisso, porque várias dessas faces vão ser mais reveladas, certo? Pelos documentos, mesmo porque, como vocês sabem, a memória às vezes nos trai nesses depoimentos. Certo? Mas, enfim, só o que o Afonso lembrou nós não estamos fomentando aqui controvérsias, certo? Nós queremos ouvir, principalmente, os depoentes. Não, inclusive, com relação ao Dom Luciano, o Dom Luciano, evidentemente, deu pessoalmente mostras de que não concordava com as ideias do meu pai e, por tabela, quando entrei na universidade, também não concordava comigo. Mas, antes disso, assim que meu pai morreu, a minha tia, católica demais, insistiu meu pai não queria nenhuma missa, nada disso. E minhas tias, a família católica demais, insistiu em fazer todas as missas, de 7º, de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano e tal. E a missa de 1 mês, na catedral, na igreja perto do Rio Branco, da Cinema São Salvador, a missa de 1 mês do meu pai foi celebrada pelo Dom Luciano. A missa de 1 mês... Tinha essa característica. Pois é, exatamente. E eu imagino ele conhecendo a gente, conhecendo a dificuldade. 13 crianças, 13 pessoas, 13 órfãos. Ele faz a missa, ele podia se negar. Tinha outro padre ali, botava qualquer outro padre para fazer, mas ele foi e fez uma missa, e nessa missa
ele não rendeu aquelas homenagens, mas foi uma missa, embora o meu lado religioso tenha suas falhas, que eu admito, mas ele aceitou fazer uma missa e usar termos delicados com relação ao meu pai, com relação à família, a dizer que estava solidário, que sentia muito a morte, e devia sentir mesmo, porque ele vê 13 pessoas, 13 crianças sem pai. Devia sentir mesmo, porque ele nos conhecia desde criança. Entendeu? Então, não é uma questão para se discutir. É como eu falei, estamos numa democracia, cada um fala, todo mundo fala e todo mundo se respeita. Certo. Numa reunião do MST, onde eu fui homenageado, Caíque, que até já não está existindo mais, lá em Socorro, ele, com uma senhora que fez um curso, que anda com ele, uma senhora muito inteligente, italiana, qual é o nome dela? Henrica. Ela fez tudo para me aproximar dele, e ele, perante todo o movimento do MST, estamos aí com o João Daniel, que não nos deixa mais mentir, ele pediu perdão, uma coisa, né, ele pediu perdão a mim, publicamente, pelas coisas equivocadas que fez, porque sabia que eu tinha um coração bom, que eu era uma pessoa boa. Eu também, se eu exagerei com Vossa Majestade, não é? Vossa Santidade, me perdoe, porque eu não fui competente. Não chega a ser santo. Não chega a ser... Houve isso Nem o também. padre aceita mais ser santo. Wellington, só uma coisa, que ano foi isso? Isso já foi agora. 80? Não, 2000 e alguma coisa, com o João Daniel, na liderança do MST, 2000, no início, lá em Socorro. Onde é que eu fui para Socorro? Tudo bom. Tá ótimo. Obrigado. O João Daniel é testemunha com todo o movimento, todo o MST é testemunha que ele, publicamente, pediu perdão por coisa que exagerado e disse, olha aí, eu fiz a reforma agrária dessa área toda aqui, uma prova que temos muito em comum, Certo. Outra coisinha, a senhora Tina. Então, seu pai virou promotor antes da ditadura. Com a ditadura, ele teve algum problema? Porque havia os expurgos em relação a membros suspeitos, desperteceiros. Mas eu acredito... Que eu percebesse, não. Que eu soubesse, não. Então, eu acredito que, nessa época, ele já estivesse afastado do Partido Comunista. Nessa época, quando ele se dedicou, voltou a se dedicar aos estudos finais e à prova de direito, e até as entrevistas para ser promotor, ele já estava afastado, acredito, do Partido Comunista. Já não militava como eu percebia antes, embora, em nossa casa, frequentasse sempre, ainda todo o pessoal do Partido Comunista, todos eles. A burguesia, o seu Gilberto, o Agonaldo continuava indo lá em casa. Legal. Eu queria fazer algumas perguntinhas só agora a Anselmo. Anselmo, você foi profissional do partido. Uhum. Esse tipo de funcionário era qual o número, assim? Você tem ideia assim? Dependia da situação, da conjuntura da época, né? No meu caso, nós estamos falando anos 70, anos 72, 73. Os profissionais recebiam uma mesada, um dinheiro, mas não era uma coisa muito sistematizada, não. Uhum. Todo o comitê central era profissional, né? Recebia e tal. Certo. Outra coisa, você falou que havia 2 candidatos para ir a Moscou. Quem era o outro? E isso era fácil naquela época? O ouro de Moscou era farto, assim? O outro era quem era hein? Lorival. Lorival... Na verdade, o partido... Só um instantinho. O partido, ele sempre teve, ao longo de sua história, mas principalmente nos anos mais de ferro, ele sempre teve esquemas para tirar gente
e daqui e colocar, né? E alguns esquemas funcionaram, outros não. Gente do próprio Comitê Central chegou a morrer na entrada aqui no Brasil. No meu caso concreto, eles mandavam, na verdade, para o Rio, né? E lá no Rio, eu seria procurado por uma pessoa. Mandaram ficar então, num hotel, eu fiquei num hotelzinho barato lá em Flamengo, e esperasse um contato. E o contato chegou. Da KGB. Da KGB. Deixa eu contar essa história da KGB, porque o Jair Bolsonaro, ele tem espalhado aí que eu sou da KGB até hoje, né? É um negócio de louco. Ele tem... Mas você falou isso numa entrevista que eu li ontem. Mas eu falei, mas eu até quando eu vejo o Jair teve mais de 2 milhões de acessos dizendo que Anselmo é da KGB. Se você botar no Google Anselmo KGB, aparece toda hora. O Chico Varela foi uma das pessoas que me alertou na época, né? Quando ele disse que eu era aquilo tudo, eu olhei no espelho e comecei a ter medo de mim mesmo. Eu digo, pô, eu sou tão valente assim, tão forte. Mas, na verdade, não é nada disso. Esse negócio da KGB, na verdade, eu usei esse... O Hélito viajou para Moscou, não pode me ajudar. Basicamente é o seguinte. Você, no Rio, através de um esquema do partido, lhe dava um passaporte, né, com endereço como se eu morasse no Rio de Janeiro. Naquele tempo, eu estava respondendo ao processo daqui, que era um processo na 6ª Região Militar, na Bahia. Então, eu não poderia me afastar do Brasil. Então, eles montaram um passaporte e o partido me deu uma passagem e me deu $20 para mim e para eu ir para Paris. Mas aí eu já fui com mais outra pessoa de São Paulo. Em Paris, o partido tinha, naquele momento, um escritório, um grupo em Paris. E aí, quando eu cheguei lá, estava o meu nome, e eles mandaram eu ir até um determinado lugar, pegar uma passagem. Quando eu cheguei em Moscou, eles não carimbaram o passaporte, que é para não sinalizar a minha presença lá, e fui levado para uma sala e entreguei todos os meus documentos e ganhei uma identidade nova. Aí é quando eu digo está o negócio da KGB. Eu imagino que quem cuidava da segurança dessas pessoas, com certeza era um órgão de segurança. Aí que vem a palavra KGB. Porque, na verdade, a escola que eu estudei, não era a escola tão importante como era a escola do Hélito, que era uma escola de quadros. A minha era da juventude. Essa escola da juventude, ela já tinha vários e vários casos de alunos que, ao retornarem aos seus países, foram assassinados. Eu me lembro muito bem isso na Guatemala. 2. Então, o que é que acontecia? Nessa escola, os países que tinham partido comunistas legais, tipo França, Itália, os estudantes tinham o seu nome próprio. E aqueles países que eram vítimas, como Portugal, por exemplo, de Salazar, como a Espanha de Franco, por exemplo, a delegação de franquista, a delegação da Espanha e de Portugal, como a delegação brasileira, era protegida com outra identidade, exatamente para que órgãos como a CIA, né, ou mesmo um delator que estivesse lá envolvido, não delatasse que quem está... Né, tanto que, quando eu voltei também por um esquema pela fronteira, fui até a Argentina, né, e eles me deram lá, imagino que ia ser da KGB, no meu passaporte, como se eu tivesse morado em Paris, e não tinha nenhuma vestígio. Então, a história da KGB é essa. Agora, o Bolsonaro, agenda da KGB e tal, enfim, eu não tenho nem roupa para ser agente da KGB, cara, é um negócio muito sério demais. Só uma outra coisa, última coisa. Quando você voltou, você tinha acabado de receber um treinamento na União Soviética. O Partido Comunista no Rio já vivia a transição para o eurocomunista. Você estava integrado em que grupo lá naquela época?
Olha, mesmo quando eu estava em Moscou, eu fui para Moscou nos anos 69 a 70, né? Já tinha alguns vestígios assim de discórdia dentro do movimento comunista. E eu, por exemplo, o meu vizinho à esquerda do meu quarto, eu voltei a Moscou, eu e a Tina fomos a Moscou agora visitar a escola que eu estudei, só que hoje é uma escola de administração capitalista, mas a universidade é lá. E os meus vizinhos eram italianos. Os italianos, eles já tinham, naquele momento, algumas ideias já sob influência de Gramsci, né? já mais, vamos dizer, liberalizantes, mais democratizantes. Já havia um pequeno movimento. Mas eu confesso que eu não tinha percepção exata e nem conhecimento profundo para discernir aquilo. Tá legal, muito obrigado aos dois. Deixa eu só fazer uma pergunta, uma colocação aqui, que é o seguinte. A Comissão da Verdade, né? É verdade material. Ele diz que as verdades elas são ao gosto do freguês, né? Ou verdades. O Vladimir Ilyich Lenin dizia que o critério da verdade é a prática, né? Então, vou dizer o seguinte: o que é fato, o que é verdade, o que é prática, é que Dom Luciano Duarte foi um importante apoiador de um regime que tirou a democracia do Brasil. Primeiro, o regime chegou por usurpação, ou seja, você pode dizer, e se for para falar mal da esquerda, aí eu ia pedir 3 dias, mas não é o caso aqui, certo? Eu estou dizendo o seguinte: havia um governo eleito e foi interrompido esse processo e, sem perguntar a ninguém, assumiu um grupo de militares. Então, o Dom Luciano Duarte, ele foi um importante defensor desse status quo. Isso é fato. Se precisar, eu passo até os dados do SNI. Isso é fato. Como é fato que a Igreja Católica, de um modo geral, salvo algumas exceções, como é o caso do Dom Helder, apoiou a ditadura. O Dom Paulo Evaristo Arne, naquele tempo, ele era padre em Petrópolis, e o primeiro movimento ditatorial que veio de Juiz de Fora, as tropas lá do Mourão, ele foi até a estrada de Juiz de Fora saudar. A documentação sobre o papel da igreja, como ela foi mudando, como ela foi o papel do Dom Ivo Lochard, Dom Aloysio Lochard, os 2 primos Lochard. Esse é um assunto que me interessa muito, e eu estudei esse assunto muito em razão da amizade que eu tenho com esse professor. E isso é um fato. O Dom Luciano Duarte foi um grande quadro de apoio a um regime que eu considero, e a história considerar com certeza, hostil aos direitos básicos da cidadania. Isso é fato. Não é paliável de mudança. Legal. Na entrevista que você deu, você citou Ivan Valença. Esqueceu aqui. Quer acrescentar o nome dele? Quem? Ivan Valença. Ivan Valença. Deixa eu contar outra história aqui. Eu quero citar vários nomes. Jacques Barreto. Jacques Barreto, durante o tempo que eu estava em Moscou, ele era o encarregado do negócio que a gente chamava Socorro Vermelho, né? Ele frequentava, por exemplo, no Natal eu estava fora. Minha mãe, saudosa de mim, eu saudosa da minha família, ele ia lá no Natal fazer um agrado. Isso é o Socorro Vermelho. Outra coisa, o papel da Gazeta de Sergipe, né? Nós estamos falando de um jornal dirigido por um grande filho da oligarquia, que era Orlando Dantas. O pai dele foi governador de Sergipe. Em torno da Gazeta, primeiro a Gazeta Socialista e depois a Gazeta de Sergipe, e o Paulo Barbosa e o Ivan Valença são personagens importantes nessa história. Essa história que eu falei, por exemplo, da prisão desses artistas do Rio, o fato de você ter um jornalzinho aqui, né? Porque tudo que o preso quer é que imediatamente se saiba lá fora que ele está preso. É a maior garantia, né? E tudo que a repressão... Por que a repressão, por exemplo,
no caso lá dos jornalistas do Rio, os dois, sequestravam pessoas na rua e não prendia, para que dissesse assim, olha, ninguém sabe que você está aqui, né? Então, o papel da Gazeta, noticiando isso, o Hélio sabe disso, o Chico, o Marcelo sabe disso. A Gazeta foi uma coisa importante. E, além disso, falo do Zé Rosa, do Nino Porto, do Macepa, do Olívio, como é? João Olívio, não é? Hein? Chateau, João Olívio, é? João Oliva, João Oliva, João Oliva, João Oliva. Essas pessoas foram pessoas da máxima importância no sentido de manter alguma luz acesa no ambiente tão escuro que era aquele ambiente que a gente estava vivendo. Esse Paulo Barbosa, por exemplo, até perto da morte dele, ele era um elemento. Na casa dele, lá, reunia as pessoas. Hein? Era um pensador, reunia as pessoas. Vamos discutir na próxima semana. Ele também tinha uma vamos pensar o Rio, vamos pensar o Brasil, vamos pensar Sergipe, vamos pensar o Nordeste. Era uma pessoa inquieta e transformou sua casa, nos sábados, como tinha em outros lugares. O sábado, na casa do Paulo Barbosa, era um ambiente de pensar alto. Ele puxava um papo. Tal. Então, essa Gazeta, do qual o Ivan é o seguinte, o Ivan Valença é responsável por uma revolução jornalística no estado de Sergipe. Os jornais, antigamente, eram rigorosamente panfletários, feios, de todo ponto de vista gráfico. Tal. A partir da reforma gráfica, que revolucionou o Jornal do Brasil, o Ivan se inspirou nessa reforma e deu meio e forma e técnica a esse modelo. E mais o seguinte, outra coisa é a seguinte, em algum momento, nós, aí eu falo do Ivan, falo do Zé Rosa, o Pascoal eu não peguei, porque o filho está aqui. O Pascoal foi outro grande chefe de redação, foi o iniciador dessa reforma gráfica. Mas o Pascoal não consegui, eu não trabalhei pessoalmente com ele, mas todo mundo... Porque, naquele tempo, o jornalismo era mais uma coisa de partido mesmo, e eles deram um caráter jornalístico. Mas a gente teve aqui um negócio aqui em Sergipe que eu acho interessante, que foi o cineclubismo. Né? O cineclubismo. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que uma das formas de resistência pós-64 no Brasil foi através de movimentos artísticos. Né? Um deles foi o cineclubismo. Né? Então, nós fundamos aqui o Clube de Cinema de Sergipe, cujo primeiro presidente foi o Zé Rosa de Oliveira Neto. O Ivan era a máquina, tá? O Ivan era o cara que ia no Rio, na Cinemateca, pegar o filme, e a programação era uma programação extremamente uma programação de esquerda. Né? Eu me lembro, por exemplo, que eu assisti, eu não aguentava mais, o filme Os Companheiros, do Mario Monicelli. Eu assisti 1 bilhão de vezes, porque a gente pegava aqueles filmes, saía em faculdades, saía em vários ambientes. Né? Então, nós fundamos o clube de... O Djaldino Mota Moreno, Ivan Valença, Zé Rosa era o presidente, e Zé Carlos Monteiro. Então, esse pessoal, através do cinema, também fez um trabalho nesse Sergipe. Tanto que, por exemplo, em 1967, eu fui representando o Clube de Cinema de Sergipe a uma jornada nacional de cineclube em Fortaleza. Era um encontro do movimento cineclubista, que era basicamente uma coisa de esquerda, uma coisa muito voltada para a esquerda. Tanto que lá no Rio, a gente, nos primeiros sinais de abertura, nós criamos na ABI, a Tina também era do Macunaíma, nós criamos o Cineclube Macunaíma, porque esse era um modo da gente chegar nas pessoas, através de uma programação de filmes soviéticos, de filmes do neorrealismo italiano, filmes cabeça. Né? Isso existiu em Sergipe. E se existiu em Sergipe, deve muito a Ivan Valença.
E deve também a Djaldino, deve também ao Zé Rosa. Zé Carlos Monteiro tinha um programa de rádio, né, na Rádio Cultura, de cinema, ao Zé Carlos Monteiro. Eu, sinceramente, não... Se eu esqueci algum nome, não há nenhuma vontade de tirar ninguém. César Maceira também. Isso. Obrigado. Duas coisas, posso falar? Só duas coisas. Eu fiquei feliz vendo que o nome da comissão é Paulo Barbosa. Paulo Barbosa... Depois eu vou contar o apelido dele, hein? Não. Paulo Barbosa, eu e minhas irmãs, acho que Del foi também, Vitória, nós fomos fazer o curso Paulo Freire, na Escola Normal, de alfabetização de adultos, antes da Revolução, próximo da Revolução. A gente era condicionada a dizer Revolução para não se entregar, antes do golpe. E o Paulo Barbosa era o nosso monitor, era quem nos orientava. E eu estava felicíssima, porque era jovem e ia ensinar a adultos. Daí, depois disso, eu me tornei professora. E, do nada, um dia eu saio na rua para ir ao curso com minhas irmãs e vejo o Paulo correndo, andando rápido, e a gente gritando, Paulo, Paulo, Paulo. E quanto mais a gente gritava, mais ele corria. O golpe aconteceu imediatamente no dia seguinte. Eu fui dormir, acordei mais cedo do que todo mundo e fui para a escola. Quando chego na escola, vi minha amiga dizendo, volta para casa, volta para casa. Não, vou para a aula, não perco a aula. Continuei. Aí não vi ninguém, a rua vazia, não via nada. Eu falei, vai ter aula, mas não estou vendo ninguém indo para a aula. Aí, quando via um ou outro estudante, o estudante sumia e tal. E encontrei a diretora do colégio, na época, gritando na rua, com 2 ou 3 estudantes, todo mundo para a escola. E eu me escondi numa casa. E depois, conversando com Paulo, ele disse, pois é, o que eles chamaram de revolução era golpe, e eles faziam com que todo mundo acreditasse que era tranquilo, que tinha que manter a normalidade. Mas você fez bem se escondendo. E uma segunda coisa com relação aos padres, quando nós fomos para Ibiúna, e todas as reuniões que nós fizemos, universitários, a igreja, nos reunimos em igreja em Salvador. Quando fomos para Ibiúna, a parada nossa foi num convento, não, como que chama? Onde os padres... Convento é mais para freira, né? Seminário. No seminário, exatamente. E eles abriram a casa para a gente, nós ficamos lá esperando os carros nos resgatarem para levar até Ibiúna. Então, a igreja teve uma posição muito importante. Bacana. Selma, só uma coisa. Você lembra do ano da criação do Cineclube? Eu achei muito interessante esse viés, né? Esse viés. Como uma forma de resistência cultural. Porque foi muito adotada no Brasil inteiro, né? Eu mesmo vi muito adotada, muito Encoraçado, adotada. Muito. Encoraçado, olha, o encoraçado era outro que, né? Que um brasileiro, hoje em dia eu sou membro o Museu de Arte Moderna do Rio, tem uma antiga cinemateca muito interessante, hoje eu sou do conselho dessa cinemateca, que tinha um amazonense chamado Cosme Neto, que era do Partido Comunista. Ele, lá na Cinemateca, no Rio, ele distribuía esses filmes, né? Numa época muito difícil, tinha que ir de ônibus, né? E, realmente, por exemplo, em 67, lá em Fortaleza, eu vi cineclube em tudo quanto é lugar, da Bahia, em tudo quanto é lugar. Era muito... Sempre foi. Antes de 64, você tinha o CPC, né, que era muito ativo e onde muitos grandes artistas surgiram ali do CPC. E uma das formas de começar a resistir, até sem chamar muita atenção, era na cultura. Lá no Rio teve demais, Cine Lene, Cine Macunaíma, o diabo. Nós refundamos a Federação Local de Cineclube, e aqui em Sergipe teve isso. E a gente fazia as nossas sessões no auditório da antiga biblioteca que tinha ali perto do palácio, fazia ali em cima, e a programação era essa.
A gente foi, por exemplo, o Chico, passar, os companheiros, a gente passou em vários lugares. Nós passamos, por exemplo, na faculdade de serviço social, aqui perto, eu me lembro. A gente saía com tudo era 16 milímetros, era filme 16 milímetros, e uma máquina só, né, que você tinha que parar a projeção para trocar a tal da fita, né? O rolo, né? E foi muito ativo, muito ativo. O Ivan, ele podia lhe dar mais detalhes, inclusive, talvez, dando outros nomes que eu estou aqui esquecendo. Eu, por exemplo, não me lembrava do nome do Zé Carlos Monteiro, entendeu? O cineclubismo, teve um jornalista que depois foi presidente do cineclube, cineclubismo de vanguarda, de resistência. Uma coisa interessante. Fizemos o primeiro festival de cinema de Sergipe, porque havia, isso é um negócio fabuloso, né? É uma coisa fabulosa. Uma das coisas que eu mais digo no Rio de Janeiro é o seguinte, as pessoas que moram no Rio e em São Paulo, né, e um pouco mais em Brasília também, é muito comum caírem numa tentação de que não há vida inteligente fora de lá. É uma coisa que não é de maldade, entendeu? Mas é assim, acha que fora de lá, entendeu? Eu vejo, por exemplo, um texto do João Oliva, do Luiz Eduardo Costa, são textos da grande imprensa brasileira, textos belíssimos, mas tem um pouco desse preconceito, dessa coisa de que vida inteligente tem que ser lá. Então, o que a gente encontrou aqui em Sergipe? Por exemplo, a Bíblia de cinema, a revista existe até hoje, chamada Cahiers de Cinéma. É uma revista francesa. A gente encontrou em Tobias Barreto assinantes do Cahiers de Cinéma. Nós estamos falando nisso anos 60, cara. Né? A gente encontrou em instância uma pessoa que trabalhava na fábrica Santa Cruz, que fez filmes. A gente encontrou aqui em Aracaju uma pessoa que fazia filme, eu esqueço o nome, a velhice é uma merda. Ó, que delícia de cidade. Era para mostrar os buracos e as muriçocas do Sergipe. Entendeu? Fizemos jovens, né? O Mário Jorge, né? O trabalho do Mário Jorge na área da cultura, né? Não é isso, cara? Então, houve muito uma resistência cultural Certo. Cavalcante, cara. Cavalcante criou talvez um dos maiores, antigos mais jornais do Brasil, é o Jornal da Praia. Folha da Praia, né? E ele é daquela época. A resistência cultural, eu acho que vocês deviam investir nisso, que eu acho que é capaz de ter uma coisa boa. Bacana. Eu queria outra coisinha da Tina agora. Então, o 1º de abril... Desculpe. Tranquilo. O Varela pode falar isso melhor do que eu. O trabalho da Sociedade de Cultura Artística de Sergipe, né, Varela? Quem era o diretor? Era o João Costa. O Varela mesmo era ator, canastrão. Ou era ator, quer dizer, era ator aqui no teatro do Colégio do Ateneu, não é isso? O Amaral Cavalcante me pediu, e eu escrevi, e vai sair no próximo número da Conculca, um depoimento sobre o teatro de Sergipe. Obviamente, eu fiz teatro de 61 a 68, 69, quando eu me formei e me mandei para o Rio. Neste período, eu escrevo sobre o teatro de Sergipe, que era o Escasso, Teatro de Cultura Artística, era o Tessos, do Caetano Parada, Teatro do Ateneu, era o Sim, Teatro Infantil, Modelo, era o Teatro Engajadas. Rodas, Aglaé Fontes e Alencarzinho. O Hélito, ele não conta isso, que é segredo dele, mas ele representou o Sergipe no Festival de Teatro Amador do... Já me levou. Hein? Eu conheci o Rio de Janeiro. Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno. Aquela vila que ele tinha lá. Ver um pouco essa cultura, porque eram coisas cabeça, textos assim, Brecht, coisa... Interessante. Então, minha perguntinha última derradeira é a seguinte. Então, no dia 1º, não houve aulas em Aracaju? Ou seria o dia 2, ou 31, dia 1º, só para a senhora falar um bocadinho mais sobre isso. A senhora ia para a escola e ninguém...
Pois é, eu fui para a escola e não via ninguém. E a minha amiga me avisou para eu voltar da janela. Volta, volta, que não tem aula. Teve o golpe, teve o golpe. Eu não acreditei, continuei. Porque meu pai estava em casa. Eu acordei mais cedo do que todo mundo, para ir mais cedo para a escola. Mas, se tivesse havido, eu seria a primeira informada pelo meu pai. Aí fui à escola, e caminhando não via nada na rua. Ateneu. O Ateneu, nessa época, certo. É. E não via ninguém na rua. Não, Ateneu. Ateneu Sergipense. Isso ocorreu também em relação às faculdades também naquela época? As faculdades, eu não sei. Tiveram aulas? As faculdades, eu não sei. Eu não vi movimento na rua. Eu vi um movimento muito pequeno na rua. E lembro que a irmã do Lorival, nosso companheiro também, gritou para mim: Tina, volta para casa. Eu olhei, não vou voltar, eu vou para a escola. Não, volta para casa, eu vi no rádio. Aí eu não dei atenção, ela morava próximo de mim, e ela mais alto, o apartamento era na parte alta, e eu fui para a faculdade, para a escola, de farda, de uniforme, e a diretora era a professora Lobão, Lúcia Lobão, Augusta Lobão, e eu encontrei a professora Maria. Eu vi a professora Maria Augusta chamando alguns alunos. Quando eu escutei a professora Maria Augusta, não via ninguém. Quando eu escutei a professora Maria Augusta, já próximo do Ateneu, e quase ninguém na rua. Aí, quando eu ouvi a professora gritando: para a escola, todo mundo para a escola. Alguns correram para a escola e eu me escondi numa casa. Eu falei: não vou para a escola, vou me esconder aqui. Maria Augusta falou: bom, eu vou me esconder aqui. E me escondi. Quando ela passou, eu voltei fiz um atalho, fui bem mais longe e voltei por outro caminho para casa. E aí foi o que eu me inteirei. Mas não acredito que tenha havido aula. Certo. Não, eu não posso afirmar, eu não fui lá. Certo. A senhora fala uma coisa, aí puxa outra coisa, e eu tinha acabado de falar, vou pedir outro esclarecimento, aos dois, no caso, que foram ambos estudantes do Ateneu. Havia serviço de segurança nessa época lá no Ateneu? Serviço de segurança? Sim. Não, que eu soubesse, não. Havia inspetores. Bedel. Não havia. Mas segurança, não. Depois do golpe, havia algumas comemorações que eram organizadas na escola e você era obrigado, você não saía, os portões fechavam e você era, de alguma forma, obrigado a participar, ouvir palestra de militares, ouvir palestras fui obrigada até a assistir um show do mágico para entreter a juventude, a meninada. E demorei para caramba. Nesse dia do mágico, eu demorei para caramba para sair, para os portões abrirem, e ninguém ousava sair, porque era proibido sair. E, quando cheguei em casa, tomei até um esporro do meu pai. Por que chegou tão tarde? Falei: um show de mágica. Certo. E que show de mágica na escola? Eu falei: ué, a diretora não deixou ninguém sair, ficamos presos lá. Mas segurança eu não vi. Certo, mas essa senhora era esposa do que dizem ter sido o chefe do SNI daqui. Sim. Então, oi? Foi. Nesse texto, eu tenho um texto aí, que é o relato desse ator Bem-vindo, como é que Siqueira, né? Bem-vindo Siqueira. É um ator, está sempre na novela aí. Ele faz o texto lá dele, inclusive, ele fez uma pesquisa, tem até o Correio da Manhã noticiando e tal. E aí ele diz o seguinte, que ele diz assim, que é uma coisa tão kafkiana em Sergipe, que ele bota assim, olha o que ele bota, Varela, ele bota assim: o representante da SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Ator Teatral, era também chefe do SNI, o Lobão. ele achou uma contradição, ele bota o nome do Lobão, tem o nome dele todo, que era o marido da João Moreira. Ele bota lá no texto dele, que eu posso passar. Ele disse assim: quando eu cheguei a ser... o engraçado, sei lá, o que
é que o representante do SBAT em Sergipe, Varela, era também o agente da CNI. E consta que a professora Ofenísia, só para encerrar, quem eu amo também, uma excelente professora, consta que a professora Ofenísia também protegeu alunos que foram dedurados e que ela não deixava que levasse, não deixou que levassem ou avisou, coisas desse tipo. Muito do lado dos alunos e contra o golpe. E na época da Maria Augusta Lobão. Pepes Nunes. Teles Nunes, desculpe, Teles Nunes. E a Maria Augusta é queridíssima, professora queridíssima por todos os alunos. Não encontro um aluno que tenha qualquer coisa a falar de mal sobre ela.